Olá, gente. Então, acabou de chegar este exemplar aqui, que é um exemplar igualzinho ao que eu li quando eu era adolescente, estudava no Cérvulo Melo. Eu peguei na biblioteca do Cérvulo Melo, né, para estudar na época, uma escola pública, que foi ótimo para mim. Eu apresentei trabalhos sobre e resolvi comprar porque eu já estava pensando nisso há um tempo. E, infelizmente, recentemente, a Marjane morreu, né? Morreu de tristeza, como foi declarado. E, cara, esse livro foi muito importante para mim, para minha formação como indivíduo, como mulher, né? Esse livro retrata uma história autobiográfica da autora. Na época, começa na infância dela e vai até mais ou menos jovem adulta. Jovem adulta, né? Mais ou menos. E na infância dela aconteceu a queda do chá, que era uma pessoa muito poderosa na época. E aí ela vive, isso foi mais ou menos entre a década de 70, 80, e ela vive naquela grande transformação cultural e política, né, em que pessoas andavam na rua com as roupas que queriam até que pararam de poder fazer isso, né? Foram forçadas a usar o véu. Veja bem, quando uma pessoa escolhe usar o véu, ela está no direito dela de escolha religiosa, nada contra isso. Mas aqui fala disso ser imposto. Caso você não use, você poderia ser preso ou até, enfim. Fala também de como os outros países reagiram, né, ao que estava acontecendo no Irã, que é o país natal dela. Bombardeios, né? Pessoas, amigas dela sendo mortas, a dificuldade dela terminar a escola e a família dela ter que sair fugida do próprio país natal para ir, se não me engano, acho que ela vai para a Suíça e depois para a França. Acho que ela termina a escolaridade dela na França, algo do gênero. Eu vou reler, depois eu trago para vocês relido, né? Mas é uma história muito bonita também de superação, de como que ela se descobre artista. Ela volta depois pro Irã, mais ou menos numa fase jovem adulta. O Irã começa a permitir mulheres a voltar a estudar, fazer faculdade na época. E uma coisa também que eu acho interessante é que ela sempre teve orgulho, né? A Marjane mostra que ela sempre teve orgulho de ser persa. E que ela ficava incomodada com o preconceito que as pessoas tinham da origem dela, porque viam todos como homem e mulher bomba, sabe? Quando não era assim, né? O país estava passando por um momento muito delicado e triste, sim, mas a cultura deles, para além do que estava acontecendo, daquele regime totalitário, a história desse país era linda, mágica, e ela tinha orgulho disso. Sempre teve orgulho disso. Mas a questão é que teve que migrar para ter liberdade, porque até as pessoas que ficaram, que adotaram esse sistema hiper religioso, e as que também não tiveram opção de migrar, né, não podiam, não tinham dinheiro, passa também a ideia de que os que defendiam esse governo totalitário, não os que não tiveram opção, mas os que defendiam, que estavam na frente desse governo totalitário religioso, eles não tinham respeito pela história do próprio país. Porque a história do próprio país era vista como algo ruim, pagão, com muitas aspas, né? Porque esse termo não era bem o que eles usavam, mas assim. E ela era uma pessoa com orgulho da sua origem, mas praticamente foi obrigada a migrar. E ainda bem que ela conseguiu fazer isso, para sobreviver, para não ser morta na época. E infelizmente ela veio a falecer por tristeza na perda do seu amado marido, né? Não falo com detalhes o que realmente causou essa morte, como que foi, mas é o que sabemos. E, inclusive, recentemente descobri que ela era escorpiana, Marjane. Eu, como sempre, admirando mulheres escorpianas. E é isso.
Esse livro é maravilhoso. Boa parte da minha questão de querer passar minhas emoções e minhas opiniões na arte veio muito de influência dela, não só dela, mas de outras artistas que li e que me marcaram, como a Clarice Lispector, como a Ana Maria Machado, com seus textos como Bisabia, Bisabel, entre outras, né? Beijinho. Tchau, tchau pra você. Ah, voltei aqui rapidinho para falar uma coisa. É todo em quadrinho, gente. Olha, maravilhoso. Todo em quadrinho, coisa linda.